Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu gravei o vídeo e acabei não fazendo uma introdução, então essa é uma introduçãozinha bem rápida, de cara limpa. Editando o vídeo eu vi algumas coisas que eu precisava ter dito, mas tudo bem. Eu também falei o que estava no meu coração, o que eu estava sentindo, o que eu vivenciei, né, a minha história. Mas duas coisas que eu queria dizer, que o CRAS tem um trabalho incrível e é uma pena que muitas vezes eles acabam não tendo o auxílio dos outros órgãos, enfim, da comunidade, prefeitura, enfim, para conseguir ajudá-los, né, a dar suporte para essas pessoas que precisam de ajuda, né. Apesar de ter acontecido muita coisa, de eu sentir que ele foi muito negligenciado, ao mesmo tempo eu não posso deixar de dizer que tinham pessoas incríveis que estavam cuidando dele também, que percebiam as coisas e que faziam o que elas podiam fazer. Eu comento no vídeo sobre um amigo, na hora que ele percebeu que ele ia ser internado, esse amigo tava no quarto ao lado com a esposa com dengue, e ele veio e quando ele chegou ele se acalmou, e esse amigo é o Cebolinha, assim que ele chama ele, chamava ele, e eu também sou muito grata ao Cebolinha, porque sempre que eu precisava dar uma saidinha, comprar alguma coisa, resolver alguma coisa, ele sempre tava ali com ele. Teve um dia que ele deu o almoço que eu não cheguei a tempo. Então é isso, também não posso deixar de ver esse lado, de ver o lado dessas pessoas que têm empatia e que quiseram muito ajudar o meu tio, que quiseram ver ele bem. Então, editando o vídeo, eu senti que faltava esse agradecimento a essas pessoas, à equipe de enfermagem, aos médicos que também se esforçaram, né? Pessoas e pessoas, em tudo da nossa vida é assim, né? Nem sempre a gente vai encontrar pessoas que vão agir conforme elas devem agir, que é o certo, e também de acordo com a consciência delas, né? Com empatia, com amor ao próximo. Mas também a gente encontra muita gente que tem tudo isso. Eu também tive a ajuda de um amigo. Nós fizemos amizade no hospital no período em que meu avô estava internado em janeiro. E agora nesse processo com o meu tio, ele me acolheu muito, me ajudou muito, esteve do meu lado todos os dias que meu tio ficou internado. Então, ficou ali comigo, me ajudou no que eu precisei, minha família. Então, eu também quero muito agradecer esse amigo, o Alex, por ter ficado ao nosso lado. E eu quero que ele saiba que a amizade dele, o apoio dele, fez toda a diferença pra gente. E eu acho que é isso. Ao longo do vídeo vocês vão entender um pouquinho de tudo o que aconteceu. Como eu disse no final, não é um vídeo feliz, mas é a minha realidade, é a história da minha vida. E eu espero que vocês assistam até o final. Eu vou deixar um pedacinho de uns vídeos que eu vivi com o meu avô. O meu tio, ele não tirava fotos, nós temos pouquíssimas fotos com ele, mas tá tudo aqui, né? Aqui e aqui. E eu acho que nada paga isso. Então, definitivamente agora, eu acho que o ano começou pra mim. Desde o final do ano passado, meu avô ficou muito doente. Ele quebrou o fêmur e eu fui pra Minas, eu, meu esposo, minha mãe, a minha tia, filha dele, veio de Portugal, enfim. Quem pôde se reunir foi pra lá, pra Minas, pra Itambacuri, que é onde é a cidade que ele mora. E nós fomos lá, eu e meu esposo ficamos 22 dias lá cuidando dele no hospital, então fazendo todos os cuidados diários, então nossa vida ficou voltada esses 22 dias no hospital com ele. Eu vou colocar alguns vídeos dele aí pra vocês conseguirem ver. Sua neta, sua única neta, bonitona?
Tá olhando Fala pra assim, mim. minha neta bonitona. Ó, Tozinho. Hoje eu conversei com o senhor mais cedo que eu ia precisar ir embora, lembra? Mas eu volto pra ver o senhor, tá? Eu vou precisar ir lá pra São Paulo. Aí eu volto. Lembra? Danou. Danou? Dando. Danou mesmo, pai. Danou. Isso eu concordo com o senhor plenamente. Danou. Que isso, vô? O senhor tá soltando a língua hoje, hein? Danou por quê, vô? Nós voltamos em fevereiro, porque meu marido tinha que voltar para começar as aulas e no dia 9 de março o meu avô faleceu. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. De ônibus daqui para Minas é complicado, são 2 ônibus, tem que fazer mudança de ônibus, enfim. Até então tava, né, a gente não ia, minha mãe infelizmente não tinha forças para ir, mas eu queria muito me despedir do meu avô, estar lá com a minha avó, porque os meus avós, eles, nós temos essa relação, assim, de pai e filho, assim, sabe? Eu, meu irmão, tenho certeza que os meus primos também, que foram criados com eles, principalmente, né? Meu irmão e eu não, mas a gente sempre teve esse laço muito forte. Então, meu avô, ele sempre foi um pai pra gente, minha avó uma mãe. Nossas férias sempre foram lá, então a gente ficava meses lá. Nós chegamos a morar alguns meses lá em Minas também, minha mãe, eu e meu irmão. Então, assim, nós estávamos sempre juntos. E é isso, meu avô faleceu no dia 9 de março. Eu não tinha financeiramente como ir, mas eu tenho um tio que pôde me ajudar, então ele pagou a passagem aérea. Eu morro de medo de avião. Eu andei uma vez no dia seguinte do meu casamento, né, que eu passei a minha lua de mel no Chile. E depois desse dia eu jurei nunca mais pisar no avião. E realmente, assim, é um medo terrível, assim. Às vezes o avião passa aqui baixinho, perto de casa, eu já fico apavorada. Pra mim era algo, assim, que eu nunca mais ia fazer. Mas o amor pelo meu avô era muito maior e eu ia ter que enfrentar esse medo. E sozinha, porque o meu marido não poderia ir, porque ele ia começar a semana de provas na faculdade. Então, ou eu ia, ou eu ia. E eu queria estar lá, né, para despedir do meu avô e estar do lado da minha avó, da minha família. Então eu fui de Foz do Iguaçu até BH, de avião, durou 1h40, não teve turbulência, assim, mexeu um pouquinho, mas eu conversei com as aeromoças, falei que eu tinha pânico, que eu estava ali com a medicação. O rapaz que estava sentado do meu lado também foi muito legal comigo, me ajudou bastante, conversou assim o tempo inteiro, que eu praticamente nem olhava para a janela. E claro, eu tive que tomar umas gotinhas de Rivotril para ir tranquila, mas deu tudo certo. Desci em BH, lá eu tinha um primo que ia pro enterro do meu avô, então eu peguei essa carona com ele e fiz mais uma viagem de 8 horas, né? Então cheguei de madrugada na cidade do meu avô e no dia seguinte, de manhã, eu fui pro velório, passar esse, né, último momento com meu avô, com a minha família, despedir do meu avô. Apesar de a gente esperar que isso acontecesse, porque meu avô já estava 3 meses acamado, com o fêmur quebrado, e ele só estava debilitando mais e mais. O que o médico disse pra gente é muita verdade. Um dia no hospital parece que é 1 ano a menos de vida. Então meu avô estava piorando dentro do hospital, foi pegando infecções, enfim. Ele chegou a fazer a cirurgia e dias depois ele faleceu por uma infecção, né, hospitalar. E eu consegui chegar, então consegui me despedir do meu avô. Foi um momento assim muito triste. Foi assim a primeira perda
que eu tive. Eu perdi a minha bisa, mas eu era uma criança, não tinha muita noção da morte. E perdi um tio também, um tio muito querido, próximo também. Mas não sei, assim, eu não chegava perto de caixão, então eu só tava ali pra acolher minha família e era isso. Então, dessa vez com o meu avô, eu tive que enfrentar esses medos. A minha mãe conseguiu sair de São Paulo, chegou também no dia seguinte junto comigo, ela chegou à tarde, para despedir do pai dela. E é isso, eu precisava enfrentar, porque eu precisava ajudar minha família, minhas tias, minha avó. Então eu precisei chegar ali perto do caixão do meu avô. Acho que também isso foi importante, assim, pra mim. Eu sempre tive muito esse medo de caixão, de velório, de enterro. Então, de certa forma, eu acho que viver isso talvez me ajude em alguma coisa que eu ainda também não sei. E aí, né, todo o processo do velório é muito difícil, né? Quem a gente ama tá ali e você olha pra aquela pessoa e parece que ela vai levantar. Também achei mais difícil ainda o enterro, né? Ver jogando terra na pessoa que você ama e acabou ali. Acabou. Não tem mais o que ser feito. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, me esforcei pra estar com ele nos últimos dias de vida dele, cuidei dele. Mas a gente sempre fica com o sentimento de que poderia ter feito mais, né? Meu avô foi enterrado, ele faleceu no sábado e foi enterrado no domingo. E aí eu acabei ficando essa semana lá, né, na cidade dele, né, na casa da minha avó, dando essa força pra minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe, né, meu pai conseguiu ir também. Então a gente pôde passar esse tempo juntos pra entender tudo isso, cada um sentiu de uma forma. O meu tio, ele é esquizofrênico, irmão da minha mãe. E ele já estava em surto há mais ou menos uns 5 meses. Então, assim, ele já não ia mais no psiquiatra, porque ele achava que no caminho já tinham pessoas querendo matar ele. Ele falava que já tinham pistoleiros querendo matar ele. Então, assim, ele estava fora da realidade, ele ouvia muitas vozes, né? E isso antes do meu avô cair, antes do meu avô, né, ficar todo esse processo no hospital. Ele já não estava muito bem, ele começou a passar com um psiquiatra online, né? Então o psiquiatra estava fazendo as mudanças das medicações, que isso também é uma coisa que é importante, né? Tem que ser olhado ali, assistido de perto, porque até quando você muda a medicação você tem alterações. Então ele estava passando por uma fase muito difícil e a gente via que ele estava sofrendo. Então depois da morte do meu avô, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, ele surtou mesmo, assim, né? Então ele tava fora de si, fora da realidade. À noite a gente não dormia, ele tava levando faca pro quarto porque ele achava que alguém ia matar ele. E não que ele achava que a gente ia fazer isso com ele, mas que alguém faria. Mas tem aquela questão da esquizofrenia, né? Às vezes a pessoa olha pra outra pessoa e imagina que é aquela pessoa que quer fazer mal pra ela. E na quinta-feira, foi assim a primeira vez na minha vida, convivendo com meu tio, que eu percebi um olhar diferente dele, um olhar não sei, um olhar diferente. A gente já tinha, nessa semana, ele já tinha ido pra casa de uma vizinha que ele gostava e ficado a madrugada inteira com uma faca na porta dela. A gente ligou pra polícia, a polícia não nos auxiliaram. Ele chegou a empurrar um vizinho, o vizinho bateu a cabeça, ele pulou o portão, empurrou o vizinho. Então o vizinho entrou em contato com o CRAS veio até a gente, né, pra entender o que estava acontecendo com meu tio e que sim, ele precisava de ajuda. E como que a gente ia fazer isso? Até então tudo seria de uma forma amigável, uma conversa e tudo mais. Mas ele começou a ter esse olhar estranho pra mim. Ele nunca fez isso, ele sempre soube que eu era sobrinha dele, independente ali da crise.
mas essa vez ele ficava muito atrás de mim, entrava dentro do quarto. Ele não... A gente tinha contato, mas é um contato muito rápido, assim. Ele não tinha muita paciência. Então ele ficava ali perto de mim, dentro do quarto, todo mundo percebendo isso. Ele vestia uma roupa e ficava, tipo, pra me mostrar que aquela roupa tava boa. Então, assim, eu comecei a perceber que ele tava desconhecendo a minha pessoa, desconhecendo que eu era sobrinha dele. E tanto que eu confirmei isso quando do nada, assim, ele olhou pra mim e ele ficou assim: oi, 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 oi. Aí eu: oi tio, sou eu, sou sobrinha. Eu sou filha da Rose, Rose sua irmã, lá de Caraguá. Eu sou sua sobrinha, que é a irmã do Guilherme. Você lembra que você tem um sobrinho, Guilherme? Então eu sempre tentava trazer as lembranças. E aí ele... Então, na quinta-feira, né, pra sexta de madrugada, a gente teve que se trancar todo mundo dentro de um quarto, porque ele tava muito surtado. E ele achava... Aí ele já começou a achar que a gente queria fazer mal pra ele. Nós ligamos pra polícia, a polícia não deu apoio pra gente. Tivemos uma situação, assim, muito triste com a polícia, que desdenharam mesmo da gente e me perguntaram o que eles poderiam fazer. O SAMU não poderia vir porque estava sem técnico, então não poderia vir ajudar a gente. O médico do SAMU orientou que a gente ligasse para a polícia para que eles pudessem vir para ajudar a gente em sentido da nossa vida, que estava em risco, né? Porque ele estava com faca e tudo mais. E a polícia não veio. Foi amanhecendo, a gente foi até o CRAS veio, ligou pra polícia, aí através do CRAS, né, a polícia veio. Da mesma forma, o policial dentro da minha casa, né, na casa da minha avó, o policial desdenhou de mim, perguntou o que ele queria que eu fizesse, o que eu queria que ele fizesse, né, e eu falei pra ele que nos mantessem seguras, era isso. Nós estávamos todas trancadas dentro de um quarto. Infelizmente ele estava fora da realidade. Eu sabia que eu sei que a polícia não pode ter essa atitude de pegar e levar. Eu sabia, eu falei ali, né, tinham 2, 3 policiais, o meu tio, o SAMU, tava todo mundo ali. E eu falei pra eles que eu entendia a função de cada um ali dentro. E eu sabia que a polícia não podia fazer nada, pegar meu tio, fazer nada, mas nossa vida estava em risco. Isso sim, isso estava acontecendo naquele dia. Então, realmente a polícia, assim, desdenhou ali de mim no momento. E, enfim, levaram ele pro hospital, eu fui, acompanhei. A gente chegou no hospital 11 da manhã, ele foi ser internado 4 e pouquinho da tarde, mas nesse período aconteceram várias coisas dentro do hospital, porque ele ficou no corredor, incomodando as pessoas, porque ele tava com medo de ter alguém ali pra matar ele, ficava perto das mulheres, olhando com um jeito diferente, então eu tinha que ficar atrás dele a todo momento, junto com a minha tia, irmã dele, e a gente conversava com as pessoas, ele tem um problema, né, chama esquizofrenia, e ele tá em surto, a gente tá esperando a internação, então não se preocupe, não vai acontecer nada, mas as pessoas vinham até a gente reclamar. Então, assim, foi muito difícil. Ele brigava muito comigo, apesar de saber que eu era sobrinha dele. Ele brigava muito comigo, tava muito nervoso porque eu ia pra lá, ia pra cá, e ficava atrás dele. Medicaram ele, o médico conseguiu conversar com ele, deu as medicações, ele bebeu sem água, porque ele achava que a água tava envenenada. E ele foi começando a ficar mais lentinho, mas ele ainda assim tinha uma resistência muito grande. Então, mesmo sonolento, ele ainda fazia ali, tava querendo ir embora, fugiu, minha tia foi atrás dele, conseguiu pegar ele, trouxe ele de volta, e aí foi aí que o médico viu que não, ele precisa ser internado, né, e a gente precisa fazer isso logo, a gente precisa achar um quarto logo. E o hospital tava lotado, porque lá tá um surto muito grande de dengue, chikungunya e zika. Então, assim, no corredor as pessoas deitadas em macas, tava terrível. E a gente entendia que, né, era esperar. Apesar de ser uma abordagem, eu penso que errada, ele deveria já ter ido pra algum quarto, algum lugar assim pra ficar isolado, pra não colocar a vida dessas pessoas em risco, mas enfim. E aí chegou o momento da internação, foi bem difícil assim, porque eu não esqueço, né, dele brigando comigo, se eu tivesse mentindo, porque ele falava que ele era médium,
Ele sabia quem tava falando a verdade ou não, e ele gritava comigo. O médico pegou no braço dele, o técnico, e foram levando ele até o quarto. E nisso que ele viu que ele ia ser internado, começou a luta. Então ele começou a resistir. E ele é muito forte, ele é magro, alto, mas ele era muito forte. E ele começou a resistir, e o médico lutando ali, lutando assim no sentido de pra ele ir pro quarto, pra ele, né, pra colocar ele na cama pra conseguir conter ele. E foi ali, assim, parecia que durou uma vida, mas foi segundos, assim, minutos. Foi uma coisa muito rápida. E no quarto ao lado tinha um conhecido dele, um amigo dele. Esse amigo apareceu, viu que era ele, falou, não, Lé, calma, não sei o quê. Aí ele calmou quando ele viu o amigo dele, né? Então ele acalmou, aí o amigo dele falou, não, vamos ter que fazer isso, tal, conversou com ele do jeitinho. E ele foi ali entendendo. Fizeram a contenção nas mãos, nos pés e também aqui, né, na barriga, porque ele ficava levantando. E aí começou a nossa luta, assim, de ficar lá, de cuidar dele. Minhas tias estavam ainda vivendo o luto do pai, então eu ia com a minha tia Sibeli, que era mais nova, mas que também estava assim, sem estrutura nenhuma, ela estava muito mal, e eu percebia isso. E eu falava, tia, eu vou sozinha, eu fico, eu cuido dele, e ela não, ela queria estar lá. Então nós ficamos sexta, sábado, domingo, indo todo dia, levando fruta, cuidando dele. Eu ajudei no banho no leito, porque eu sabia que se a gente fosse dar um banho normal, ele iria fugir. E ele precisava ficar ali porque ele tava em surto, tava colocando a vida de outras pessoas em risco. Ele empurrou o vizinho, ele tava com uma faca na frente a madrugada inteira na casa de uma vizinha. Então assim, ele tava colocando a vida não só dele, nossa, mas da comunidade, das pessoas ao nosso redor em risco. Fora isso, ele estava bem. Fora isso, ele estava bem, ele não tinha nada, ele se cuidava, passava em consultas, tinha um cuidado, né, com o médico do homem, né, com a saúde do homem. Ele tinha, assim, as coisas ok, sabe? Ele não tinha doença nenhuma, a não ser esquizofrenia. Então, todos os dias eu tava lá, dava fruta pra ele, levava água. A gente não dormia porque o médico comentou que a noite era o período que ele ficava mais sedado. Então, ao ponto de ele não acordar literalmente. Então, de manhã a gente ficava durante o dia e à noite a gente precisava dormir. Então, todo dia de manhã a gente ia, dava o café pra ele, porque ele tava com a mão presa. Prenderam muito forte essa mão dele, inchou muito. Então, eu pedi que soltassem um pouco, ele conseguia já, se ele levasse ali o tupperware, ele conseguia comer a fruta, né? Água, eu tinha que beber pra ele ver que não tava envenenada. Ele bebia água e ele bebia muita água em casa. Tanto que lá tem 2 filtros e ainda assim não dá conta, porque ele bebia muita água e muito café. E lá no hospital ele não tava tomando muita água, ele tomava muita pouca água. E no domingo eu fiquei lá até umas 6 da tarde, esperando a médica passar. Eu percebi que ele tava piorando, porque no dia anterior não deram a medicação dele. E eles, no hospital, quando você chega, a equipe de enfermagem pega as medicações, porque aí eles vão dar, né, ali no horário certo, tudo certinho. E fizeram isso nos primeiros dias. Só que no dia anterior simplesmente não deram, jogaram a culpa na gente. Só que as medicações nem estavam com a gente, estavam com elas. Então aí elas ficaram super sem graça. No fim eu fui, separei a medicação, dei e já deixei a medicação da noite separada, no domingo. Porque um amigo ia ficar com ele até mais tarde, depois que eu saísse. E cuidei dele, dei água pra ele, fruta. Cantei pra ele não queria que cantasse. Tio, posso cantar pra você? Ele, não gosto de música. E ele amava música. Tanto que a nossa infância, assim, a gente nunca esquece disso. Dava 5 da manhã até umas 7, ele ligava a música no quarto dele muito alto, do Roberto Carlos, enfim, ele ligava uma música alta, porque eu acho que era o momento que ele ouvia as vozes. E a música era o escape dele, mas depois de um tempo ele parou de gostar, então ele não escuta mais música, não escutava mais música. Eu pedi pra cantar pra ele, cantei um pedacinho de uma música, aquela música Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade. Ele era católico, e aí ele gostou, essa pode. Aí cantei pra ele, porque ele tava se beliscando, ele tava se machucando, tava ficando roxo. Isso eu fui até as meninas da enfermagem, falei
e elas não vinham pra cuidar dele. Então teve muita negligência nesse sentido, assim, de cuidados básicos com ele, sabe? Ele era o último dos últimos. Eu sabia disso, a gente sabia disso.